De novo com todos vocês que estão assistindo a mais um vídeo do Que História é essa? Será que a história que vamos contar hoje desempenhou uma grande reação na história da humanidade, na sua vida? Acredito que sim. Vamos falar hoje sobre a Revolução Francesa. Poxa, mas o que tem a Revolução Francesa a ver conosco? Uma porção de coisas. Se você gostar do vídeo, se inscreva no canal, marque a sua rede de contatos e amigos e salve o post para você assisti-lo depois. A Revolução Francesa foi o ciclo revolucionário ocorrido entre 1789 e 1799, ou seja, um espaço de 10 anos, responsável pelo fim dos privilégios da aristocracia e pelo término do antigo regime. Foi o ciclo revolucionário que aconteceu na França entre 1789 e 1799, marcou o fim do absolutismo nesse país. Essa revolução, além de seu caráter burguês, teve uma grande participação popular e atingiu um alto grau de radicalismo, uma vez que a situação do povo francês era precária em virtude da crise que o país enfrentava. Essa revolução foi um marco na história da humanidade, porque inaugurou um processo que levou à universalização dos direitos sociais e também das liberdades individuais, a partir da declaração desse direitos do homem e do cidadão. Também abriu caminho para a consolidação de um sistema republicano pautado pela representatividade popular, hoje chamado de democracia representativa. A Revolução Francesa só foi possível graças à popularização dos ideais do iluminismo, guardem isso. Se eu pudesse fazer um resumo sobre a Revolução Francesa, eu diria que foi um evento histórico que deu início ao que se chama de Idade Contemporânea. Na história, esse processo revolucionário durou 10 anos e levou ao fim o absolutismo na França. O contexto da França na ocasião do estouro da Revolução Francesa envolvia uma sociedade dividida em classes, clero, nobreza e povo, e extremamente desigual, além de um país atrasado economicamente. Para tentar resolver o cenário de crise em que estava o país, convocou-se a Assembleia dos Estados Gerais, mas na ocasião os interesses do clero e da nobreza novamente se sobrepuseram ao terceiro estado. Insatisfeita, a população rebelou-se, tomando a prisão conhecida como Bastilha, iniciando a Revolução Francesa. A Revolução Francesa dividiu-se em 3 fases: a Assembleia Nacional Constituinte e a Assembleia Legislativa, de 1789 a 1792, Convenção, 1792 a 1795, e Diretório, de 1795 a 1799. Na primeira fase, houve o anúncio da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e foi promulgada uma Constituição em meio à radicalização da população. Na segunda fase, instaurou-se uma república e teve início o período de terror, no qual jacobinos liderados por Maximilien Robespierre estiveram no poder. Na terceira fase, os girondinos retomaram o poder com a derrocada jacobina e redigiram outra constituição. Essa fase abriu espaço para a ascensão de Napoleão Bonaparte ao poder. São consequências do processo revolucionário francês, fim do absolutismo, popularização da república, separação entre os poderes, entre outras coisas. A Revolução Francesa foi resultado da crise política, econômica e social que a França enfrentou no final do século XVIII. Essa crise marcou o fim da monarquia absolutista que existia na França há séculos e da antiga ordem de privilégios que constituía o antigo regime francês. Nessa época, a França era governada por Luís XVI e a sociedade era dividida em classes sociais conhecidas como estados. Primeiro estado, clero; segundo, nobreza; terceiro estado, povo, definição genérica que incorpora o restante da sociedade francesa. A sociedade francesa era muito bem definida, um grupo que possuía uma série de privilégios em detrimento do restante do país.
É importante observar que o terceiro estado era uma classe extremamente heterogênea, formada por grupos distintos como a burguesia e o campesinato. De qualquer forma, a sociedade francesa era marcada por uma desigualdade extrema, uma vez que nobreza e clero gozavam de privilégios com a isenção de determinados tributos e o direito de cobrar impostos por suas terras. Essa desigualdade social era a raiz da crise enfrentada pela França no século XVIII. A França, nesse período, pessoal, começou a sofrer as consequências de seu atraso econômico. Em relação às mudanças que estavam acontecendo no mundo por causa do avanço do capitalismo. As tentativas de reforma que haviam sido cogitadas na segunda metade do século XVIII fracassaram porque nobreza e clero impunham forte resistência a qualquer medida que resultasse na perda de privilégios. Bobos eles, né? Além do atraso quanto ao avanço do capitalismo, principalmente em comparação com a Inglaterra, havia também os gastos elevados e desnecessários do governo francês nessa época. Um grande exemplo foi o envolvimento da França na Revolução Americana, o que causou um grande impacto na economia francesa. O resultado foi uma crise econômica duríssima que impactou diretamente as relações sociais, pois a nobreza intensificou a exploração sobre o povo, principalmente sobre o campesinato e a classe média francesa. Isso aconteceu em decorrência da ocupação de cargos governamentais pela nobreza. Até então, esses cargos eram destinados à classe média e do aumento dos impactos cobrados dos camponeses. Esse aumento de tributos foi extremamente pesado, pois grande parte dos camponeses não possuía terras. Assim foram obrigados a ceder uma parcela cada vez maior de sua renda, que era utilizada basicamente para a própria subsistência. Dessa forma, a situação do campesinato nos 20 anos que antecederam a Revolução Francesa agravou-se muito. Segundo o historiador Robensbaum, o Estado francês gastava cerca de 20% a mais do que deveria. Usava 50% do seu orçamento para pagar dívidas e a inflação crescia rapidamente. Tamanha crise econômica demandava reformas, mas, como mencionado, nobreza e clero não estavam dispostos a abrir mão dos seus privilégios. Em 1788, as colheitas na França haviam sido ruins, o que aumentou consideravelmente o custo de vida tanto no campo quanto nas cidades. Logo, em 1789, a França já se encontrava em estado avançado de convulsão social. O efeito disso foi que a crise instalada nesse momento empurrou as pessoas para a rebelião e para o banditismo. A fim de contornar esse cenário, os Estados Gerais foram convocados. Os Estados Gerais eram uma espécie de assembleia que surgiu na França medieval e que era convocada em momentos de crise. A última convocação havia sido feita em 1614. O povo francês via nessa assembleia uma forma de obter soluções para a situação do país. Para entender essa esperança popular, é importante saber como os Estados Gerais funcionavam. Eles reuniam representantes dos 3 estados que formavam a sociedade francesa. As soluções debatidas nesse conselho eram determinadas a partir da votação que era realizada pelo Estado e não pelo indivíduo. Sendo assim, nobreza e clero sempre se uniam para derrotar o terceiro Estado. O grande problema é que naquele momento os representantes do terceiro Estado começaram a exigir que o voto fosse individual, o que possibilitaria que as propostas da burguesia, grupo que representava o povo no conselho, fossem aprovadas. A proposição do terceiro Estado por voto individual foi rejeitada, o que motivou a criar uma Assembleia Nacional Constituinte. Você já deve ter ouvido sobre isso aqui mesmo no Brasil. Todo esse contexto fez com que o povo colocasse suas esperanças nos representantes do terceiro Estado. Assim, o apoio popular foi a chave do sucesso das ações da Assembleia Nacional Constituinte. A população, já insatisfeita, enfureceu-se quando o rei se mostrou contrário à Constituição que estava sendo elaborada e ordenou o fechamento da Constituinte. Assim, em 14 de julho de 1789, a população parisiense, conhecida como Sans-Culottes, rebelou-se e atacou a Bastilha.
prisão para onde eram enviados os opositores do absolutismo francês e símbolo do antigo regime. A queda da Bastilha, nome pelo qual ficou conhecida a tomada da prisão pela população de Paris, marcou o início da Revolução Francesa e espalhou fervor revolucionário pelo país. A partir da queda da Bastilha, o processo revolucionário francês estendeu-se por 10 anos e só foi finalizado com o golpe de 18 de Brumário, organizado por Napoleão Bonaparte. Toda a extensão do processo revolucionário francês é organizada em 3 fases: Assembleia Nacional Constituinte e Assembleia Legislativa de 1789 e 1792, Convenção 1792 a 1795, Diretório 1795 a 1799. Esse é o período inicial da Revolução Francesa, o que? A Assembleia Constituinte e a Assembleia Legislativa. Corresponde aos anos em que os constituintes redigiram uma Constituição para a França e ao período da Assembleia Legislativa. Como mencionado, a queda da Bastilha fez com que se espalhasse o processo revolucionário por todo o país. Os camponeses, temerosos de que a aristocracia reagisse e deixasse-os sem alimentos, partiram para o ataque. Essa investida, conhecida como Grande Medo, aconteceu entre julho e agosto de 1789 e foi marcada por ataques e saqueamentos contra propriedades de aristocratas, e muitas vezes pelo assassinato dos donos desses locais. Os camponeses lutavam pelo fim de alguns impostos e exigiam que fosse garantido a eles um maior acesso aos alimentos. A fome era um problema grave entre o campesinato. Com a radicalização do povo nesse contexto, uma série de mudanças aconteceu na França. Os privilégios feudais foram abolidos no começo de agosto e no fim desse mês foi anunciada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, talvez o documento mais importante de toda a Revolução da França. Esse documento determinava teoricamente que todos os homens eram iguais perante a lei. A radicalização popular fez com que a classe média e a burguesia francesa assumissem uma posição conservadora como forma de frear o ímpeto do povo. Já a nobreza e o clero iniciaram uma fuga em massa da França, mudando-se para países como Áustria e Prússia. Além disso, começaram uma conspiração contra-revolucionária que tinha como objetivo reverter as mudanças que estavam em curso. O próprio rei Luís XVI tentou fugir da França em 1791, mas foi reconhecido quando se aproximava da fronteira com a Bélgica. Depois de recapturado, foi reconduzido ao Palácio de Tulherias, localizado em Paris. Esse era o local onde o rei morava desde 1789, quando os revolucionários obrigaram-no a abandonar Versalhes. Nesse período, os revolucionários também atacaram os privilégios do clero por meio da aprovação da Constituição Civil do Clero, em 1790. Essa medida, pessoal, tentou subjugar a Igreja Francesa à autoridade do Estado e contribuiu largamente para que o clero francês aderisse ao esforço contra-revolucionário. As tentativas de barrar a radicalização da Revolução tornaram-se claras quando foi promulgada a nova Constituição Francesa, em 1791. Ela transformou a França em uma monarquia constitucional e frustrou aquelas que esperavam que a França seria uma república com ampla democracia. Com isso, a Assembleia Nacional Constituinte transformou-se em Assembleia Legislativa. Consolidaram-se então os 2 grandes grupos políticos que marcariam a Revolução Francesa: girondinos e jacobinos. Esses grupos possuíam visões radicalmente diferentes em relação à condução do processo da Revolução. Os girondinos entendiam que as mudanças deveriam ser contidas, já os jacobinos achavam que as mudanças deveriam ser mais radicalizadas. A Assembleia Legislativa também deu início à guerra com outras nações europeias. O processo revolucionário francês era visto como uma grande ameaça por outras nações absolutistas da Europa. Assim, muitas começaram a conspirar
a possibilidade de invadir o país. Antecipando-se a isso, a Assembleia declarou guerra contra a Áustria e a Prússia. A defesa da França foi realizada pela Guarda Nacional, tropa criada em Paris no começo da Revolução. Essa declaração de guerra, que aconteceu em abril de 1792, abriu caminho para a radicalização da Revolução Francesa e deu início a um período conhecido como Terror. O clima de guerra empurrou a sociedade francesa para o lado dos jacobinos e dos sans-culottes. O resultado disso foi que os sans-culottes organizaram-se, derrubaram a monarquia francesa e instauraram a República. Convenção, segunda fase da Revolução Francesa. Com a instauração da República na França, a Assembleia Legislativa foi substituída pela Convenção inaugurada em setembro de 1792. Os membros da Convenção foram determinados por sufrágio universal masculino. Com isso, Luís XVI deixou de ser o rei da França e um novo debate surgiu, a execução do rei. Enquanto os girondinos exigiam que Luís XVI fosse exilado, os jacobinos exigiam sua execução. O destino do rei foi selado quando foram descobertas evidências que associavam-no ao esforço contra-revolucionário realizado no exterior. Assim, o rei foi executado em janeiro de 1793. O regicídio inaugurou o período do terror, no qual jacobinos liderados por Maximilien Robespierre radicalizaram a revolução na tentativa de impor uma ampla agenda reformista no país. Apesar da Convenção ser a instituição mais importante do país, os jacobinos impuseram seus ideais por meio do Comitê de Salvação Pública. Ou seja, a república liderada por jacobinos ficou marcada por conseguir estabilizar a situação do país e colocar a guerra e as massas populares sob controle. Apesar disso, a guerra agravou-se depois da execução do rei porque os países absolutistas alarmaram-se com o regicídio cometido pelos jacobinos. Outra marca jacobina era a perseguição a todos os seus opositores. Com a lei dos suspeitos, os jacobinos começaram a perseguir todos aqueles que eram considerados inimigos da Revolução. Os suspeitos eram julgados e, se condenados, guilhotinados. A fase do terror foi responsável por 17 mil mortes em cerca de 14 meses. Foram abolidos os privilégios feudais que existiam no país e imposta uma economia de guerra. As medidas na economia, no entanto, atrasaram o desenvolvimento capitalista da França. A atuação dos jacobinos gerou naturalmente uma reação dos grupos conservadores, representados pelos girondinos. Essa articulação contou com o apoio da alta burguesia francesa, resultou em um golpe conhecido como Reação Termidoriana, que aconteceu em 1794. A partir dessa data, os girondinos tomaram uma série de medidas que reverteram as decisões jacobinas. Em 1795, a Convenção foi substituída pelo Diretório. Com a Reação Termidoriana, vários jacobinos, incluindo Robespierre, foram guilhotinados. Diretório, terceira fase da Revolução Francesa. Com essa derrocada jacobina, os girondinos e a alta burguesia francesa redigiram uma nova constituição para a França e restauraram algumas medidas como o voto concitário. Foi um período autoritário no qual o exército francês foi utilizado várias vezes para reprimir o povo. Além disso, houve resistência às tentativas de golpe por parte de jacobinos e monarquistas. A instabilidade que a França vivia fez com que a alta burguesia francesa defendesse esse autoritarismo, pois as massas estavam insatisfeitas, a economia estava ruim e a guerra ameaçava o país. Por isso passaram a defender a implantação de uma ditadura no país sob o governo de uma figura forte, autoritária. Dessa forma nasceu quem? O apoio a Napoleão Bonaparte, general famoso por liderar os exércitos franceses na luta contra as coalizões internacionais. O resultado disso foi a organização de um golpe por Napoleão, que em 1799 tomou o poder da França em um evento conhecido como Golpe do 18 de Brumário. Iniciou-se então o período napoleônico.
Os 10 anos da Revolução Francesa geraram diversas consequências para a França e para o mundo. Algumas consequências de destaque foram: fim dos privilégios de classe na França, fim de qualquer resquício do feudalismo no país e início da consolidação do capitalismo, início do processo de queda do absolutismo na Europa e na França, inspiração para movimentos de independência do continente americano, popularização da república como forma de governo, separação entre poderes, imposição de liberdades individuais que tornavam os homens iguais perante a lei. Enfim, concorda que a Revolução Francesa também marcou grandemente a história da França, das leis, das instituições, bem como para os demais países vigentes na época e hoje ainda? Todo o nosso material hoje foi escrito por Daniel Neves Silva, formado em História pela Universidade Estadual de Goiás, UEG, especialista em História e Narrativas Audiovisuais pela Universidade Federal de Goiás. Ele é professor de História desde 2010. Nós temos também um outro vídeo que fala da Revolução Industrial na Inglaterra, muito íntimo, muito próximo desse. Assistam também, está aqui nas referências. Obrigado e quero vê-los novamente muito breve. Se vocês gostaram da explanação, se inscrevam no canal e passem a receber vídeos como esse em primeira mão. Um abraço, um beijo para todos e até o nosso próximo vídeo encontro.